João capítulo 2. Tudo isso para dizer para você que a gente vai retornar com essa série em novembro, tá? Vamos pregar ela hoje, domingo que vem, e aí voltamos com novembro. Acharam João capítulo 2? Então vamos ler a partir do versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada uma cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ali ficaram não muitos dias. Amém, meus amados? Vamos orar, irmãos? Aí no seu lugar, curva sua cabeça, feche os seus olhos e peça ao Senhor que venha ministrar na sua vida nessa manhã. Pai, teu povo ora. Eles são as ovelhas do teu rebanho. E a tua palavra diz que as tuas ovelhas ouvem a sua voz. A tua palavra diz que, ó Deus, o pastor, ele se coloca na porta do aprisco e chama cada uma pelo seu nome. E elas ouvem a sua voz. Então, que hoje, cada irmão aqui tenha essa mesma impressão, de que o Senhor está chamando cada um pelo nome. Que seja algo tão pessoal essa experiência, Deus, que ninguém aqui duvide: Deus falou comigo hoje. Nós oramos a Ti, pedimos ao Senhor que eu seja apenas um instrumento, apenas a Tua voz aqui, Pai. Oramos para a glória do Teu nome, e a igreja diz: pode sentar, irmãos, com a Bíblia aberta. Eu já queria logo ir lá no final e mostrar para vocês 2 coisas. Primeiro, por que nós estamos começando essa série de mensagens aqui? Já que o título da mensagem é Jesus na minha casa. O intuito dessa série de pregações é nos mostrar a diferença que fez Jesus estar em algumas casas. Entende isso? Amém? Qual foi a diferença que fez com que Jesus estivesse em algumas casas no Evangelho? E o que isso resultou? Para que a gente venha, meu irmão e minha irmã, exercer a nossa fé de forma que Cristo seja centralizado em nossa vida, em nossa casa. Porque, irmãos, a gente precisa levar Jesus para a nossa casa. A nossa casa, ela precisa, não é a nossa casa, não é a minha casa, não é a casa da Karen, não é a casa do Márcio, não é a casa do Dilson, não é a casa da Lili. Nós cantamos aqui agora: porque dele, por ele, para ele. Então a nossa casa também é dele. E nós precisamos, irmãos,
construir uma cultura no nosso lar que não é a casa do fulano, essa aqui é a minha casa. Essa aqui é a casa da Helena. Não, Helena é uma serva de Deus. E como serva de Deus, aquela casa então precisa estar centralizada na bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o que nós vamos meditar a cada domingo é a diferença que fez Jesus estar numa casa, como agora. Como agora. A gente vê esse milagre acontecendo, porque Jesus estava naquela casa aonde aquele casamento estava acontecendo. Sim ou não? Fez toda a diferença. Mas o objetivo, versículo de número 11, diz assim: assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Então veja só, João está nos posicionando aqui em algo muito importante. Por que nós estamos começando aqui? Por que essa série de pregações está começando aqui? Porque foi numa casa, numa festa de casamento, que Jesus começou a operar, não seus milagres, irmãos, mas seus sinais. Entenda isso. Nós não podemos fazer de Jesus um milagreiro, irmão. Hoje muitas pessoas se relacionam com Jesus como um milagreiro. Elas querem Jesus por causa do que ele pode proporcionar. Mas na verdade, todos os sinais que nós vemos operados na Bíblia, eles têm só uma razão, irmãos: apontar para a glória de Deus. Quem entende isso aqui, diga amém. Nenhum sinal que foi operado, embora João só mostre 7. O evangelho de João é todo diferente. Porque ele só vai pegar 7 sinais. E vejam por quê. João, capítulo de número 21. Capítulo 20. É interessante aqui que João já deixa claro o porquê que ele está escrevendo esse evangelho. E ele fala aqui, versículo de número 30. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos o quê? Outros sinais. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Porque a questão do sinal. Todo sinal aponta para uma realidade muito maior. Sim ou não? No seguinte sentido, por exemplo, eu tenho que ir para São Paulo. Eu vou pegar Dutra. Mas eu não sei o quanto falta para chegar em São Paulo. O que me faz entender que eu estou chegando em São Paulo? Os sinais. Ok? Os sinais que vão aparecendo na Dutra. A primeira vez que nós fomos para São Paulo foi muito interessante, depois de um tempo que nós ficamos sem ir. Quando nós ganhamos o carro, a gente foi para São Paulo. O Bernardo tinha 1 ano e a Duda tinha 4. E a Duda estava numa ansiedade. E ela foi daqui até São Paulo assim: mamãe, já chegou? Mamãe, já chegou? Mãe, já chegou? Mãe, já chegou? Mãe, já chegou? Mãe, já chegou? Porque ela não sabia ler os sinais. Você entende? Aí o B também cresceu um pouquinho, aí o B também ficava assim. Engraçado o Bernardo, ele tinha não sei, criança, né? Ele falava assim: mãe, já chegou na China? Mãe, já chegou na Espanha? Né, B? Ele tinha essa noção. Quer dizer, já andamos tanto que não chega em São Paulo, mas vai chegar na China, né? Mas porque ele não sabia ler os sinais. Quando você não consegue entender os sinais, você coloca o coração no sinal e não na realidade para a qual ele aponta, você vai ficar ansioso. Então não bota o teu coração nos milagres.
Bota o teu coração em Jesus Cristo. Porque todos os sinais apontam para Ele. Amém, igreja? Todos os sinais apontam para o seu poder, para a sua glória. Então ele diz aqui que não estão escritos neste livro. João diz isso. Versículo 31. Estes, porém, estes 7, João só relata 7. Foram registrados para quê, igreja? Para que vocês creiam que Jesus Cristo é o milagreiro? Para que vocês creiam que Jesus Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. Então, amados, vamos voltar para João 2, versículo 11. O Senhor diz aqui, né, João escrevendo, diz assim: assim em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. É o primeiro. Ainda que Marcos, no seu evangelho, relate um, ainda que Mateus, no seu evangelho, relate outro, ainda que Lucas relate outro, João está dizendo: esse é o primeiro de todos. E foi justamente aonde? Numa casa. Foi justamente aonde? Numa família que estava vivendo um problema. Um problema que a gente não sabe quem foi o responsável. A gente não sabe quem foi. O problema está aqui, versículo de número 5. 3. Tendo acabado o vinho. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. As festas de casamento, os pais hoje reclamam, né? Poxa vida, minha filha vai casar, eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo. As festas naquele tempo de casamento demoravam uma semana. Uma semana. E uma coisa, irmãos, e era uma semana você oferecendo hospedagem, uma semana você oferecendo comida e bebida. Ok? Por quê? Porque hospitalidade era uma coisa muito importante para aquela sociedade. Ok? Hospitalidade era algo extremamente importante. Correndo-se o risco da família que falhasse na sua missão ser motivo de piadas. Correndo-se o risco da família que acontecia ali algum problema durante a festa, um cálculo mal feito, um exagero de convidados, ou os convidados comerem além daquilo que deveriam ter comido e faltava alguma coisa, aquela família ficaria marcada. Entende isso? Era uma vergonha social. Não podia. Não era possível que isso acontecesse. Então vai ter um casamento, vamos fazer todos os cálculos necessários. Vamos ver convidados, só que também tinha um problema, irmãos, porque os convidados nem sempre ficavam a semana inteira também. Às vezes vinham, ficava 3 dias e iam embora. Às vezes vinham, ficava 4 dias e ia embora, e não avisava nada. Eu cheguei, tem que ter comida, eu vou embora. Então, o que acontece aqui, a gente não sabe. Mas eu queria que você acompanhasse comigo a narrativa. Está escrito assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e aí João começa a apontar algumas coisas importantes para nós. Quem estava ali? A mãe de Jesus, ele não chama ela pelo nome. É interessante que João, no seu evangelho, o nome João, ele vai se auto-intitular o discípulo a quem ele amava. E a mãe de Jesus, ele não vai chamar de Maria. Ele vai dizer a mãe de Jesus, tanto aqui quanto lá nos pés da cruz, que é onde vai aparecer de novo Maria. A mãe de Jesus estava ali. E por que a mãe de Jesus está ali? Irmãos, há algumas hipóteses, tá?
A mais possível é que ela, porque ela, aonde é a festa? Caná da Galileia. Onde é que Maria mora? Nazaré. Que está distante, mais ou menos, que estava distante, mais ou menos 12 quilômetros. Próximo. Então, possivelmente, essa é uma festa de família. Entende isso? Possivelmente, essa festa é uma festa de família, aonde Maria provavelmente faça parte dessa família e mais. Ela também está trabalhando na festa e nós vamos ver isso. Porque vai ficar óbvio quando ela fica sabendo que faltou o vinho. Se você não é alguém íntimo da casa, irmão, como é que você vai ficar sabendo que está faltando alguma coisa? Concorda comigo? Você não vai ficar sabendo. Se você é apenas um convidado, não vão te levar a um problema desse. Entende? Não vão chegar para você, você é convidado, você vai na minha casa, eu te chamo para participar de uma festa, aí faltou alguma coisa, eu vou chegar lá e falar, ô Vinícius, talvez para ele até fale. Amém? É o quebra-galho, eu vou falar com ele, né? Mas vamos colocar aqui que a gente não tivesse essa intimidade e eu falasse, Vinícius, então fala para mim. O que eu tenho a ver com isso? Então, a gente acredita que é alguém da família ou alguém muito próximo. Tá? Se não é da família, é amigos. E esses casamentos duravam, como eu falei para vocês, uma semana. Havia necessidade de muita gente para trabalhar, para servir. Então, Maria, provavelmente, já uma senhora aqui, né, experiente, como aquelas tias que sempre cortam bolo. Toda família tem a tia que corta o bolo. Não tem? Chama a tia lá, vem a tia responsável para cortar o bolo. Então, provavelmente Maria é essa mulher ali, muito influente, com uma experiência que está ajudando naquele casamento. Só que o versículo de número 2 fala o seguinte, quem estava lá também? Jesus. Ok? Toda a diferença vai fazer Jesus aqui nesse momento, irmão. Maria está, né? Alguns podem olhar aí, né? Nossos irmãos apostólicos romanos podem falar, olha, Maria estava presente. Mas quem é Maria sem Jesus? Concorda comigo? Quem é Maria sem Jesus? Ela está lá, ela é alguém importante naquela festa, porém, mas Jesus também está lá, Jesus levou os seus discípulos, por isso a gente também está entendendo aqui que é algum laço, porque convidado não convida. Verdade ou não, irmãos? Não é isso? Convidado não convida. Mas Jesus chegou lá com uma galera. Já tinha galera lá, Jesus chega com mais 12. Só que eles também foram convidados. O texto dá para entender isso. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Ok? Ninguém foi de penetra. Foi todo mundo convidado. Versículo 3, acontece o problema. Acabou o vinho. Não é isso que está dizendo o texto? E como eu falei para vocês, aqui vai começar o drama dessa casa. Aqui vai começar o drama dessa família. E nós temos que entender isso, a diferença que faz ter Jesus em uma casa. Só que, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Esse Jesus na minha casa não é somente a sua presença mística. É você lá. Escute isso. Esse Jesus na minha casa não é apenas a presença mística que nós cremos que está. Quem entendeu isso, diga amém. Nós oramos na nossa casa e sentimos a sua presença. Nós cantamos louvores na nossa casa e sentimos a sua, mas você também está lá. Você está lá. Então pense nisso. Só que, sabe o que é interessante nesse texto? Não é apenas Jesus estar na casa. É
além dele estar na casa, sou eu saber quem ele é e o que ele pode fazer. Amém, meus irmãos? Você vai entender isso. Porque, querido, deixa eu te falar uma coisa. É possível, é totalmente possível que essa situação tenha acontecido em outras festas de casamento. Entenderam ou não? Totalmente possível que outras famílias tenham vivido essa vergonha social. Compreenderam o que eu falei? Pode ser que tenha acontecido outros casamentos em que faltou não só a bebida, mas faltou a comida. Que não tinha lugar para hospedar todo mundo, eu não sei. O que o texto aponta acabou o vinho. E aqui, como eu falei para você, então, a diferença para essa casa é que Jesus estava lá, irmãos. E eu queria que você começasse, olha só, a entender uma coisa. Que você, como discípulo de Jesus, como discípula de Jesus, você não pode pensar assim, olha só. Mas em toda casa acontece isso. Eu não sei o que é que está acontecendo na sua casa. Mas o Senhor sabe. E o que o Senhor quer que você entenda é que você não pode se conformar com o que eu estou dizendo aqui. Essa não é a primeira casa que isso acontece. Entenderam ou não? Porque a gente geralmente tenta se consolar assim. Não é a primeira família que isso acontece. Não é o primeiro filho que acontece. Não é o primeiro marido que acontece. Isso acontece em todas as casas. Mas na casa que Jesus está, as coisas são transformadas. O que nós temos que entender nós não estamos livres de que aconteça na nossa casa o que acontece na casa de todo mundo. Porque nós não estamos blindados, ok? A nossa fé em Jesus Cristo não nos blinda. Pelo contrário, irmão, a gente acabou de ouvir uma série de pregações aí que mostrou para nós que se a fé tem um efeito, o efeito da fé é nos sustentar até o fim no propósito para o qual Deus nos chamou. Ok? Mas que não muda nada, que não antecipa nada, que tudo vem no tempo que tem que vir. Lembra disso, a última mensagem? Né? A penúltima mensagem? No tempo que Deus determinou, ele visitou Sara. Não é isso que está escrito? Então Deus deu fé para aquele homem, para aquela mulher, aguardar 25 anos. Mas o que eu quero que você compreenda, entenda é isso. Aquela não era a primeira casa que aquilo estava acontecendo, ok? Mas Jesus estava lá. E isso fez toda a diferença. E é aí que eu quero que você pense. Jesus está na sua casa, irmão? Jesus está na sua casa? Ou você está usando também esse discurso de que nós não somos a primeira família que isso acontece? Acontece isso aí a 3x4, tá? Mas vamos continuar aqui no texto. Não é a primeira casa que isso acontece, mas o que nós vemos aqui, meu irmão e minha irmã? Está escrito aqui, versículo 3, tendo acabado o vinho, continue o texto, a mãe de Jesus lhe disse, ou seja, a Maria, que como eu falei para você, provavelmente é alguém íntimo da casa, porque soube do problema, entenderam isso? Chega até ela o problema, acabou o vinho. E aí Maria, irmão, ela não faz assim, como antigamente, a gente, não sei se vocês são desse tempo, né? Quando a gente era criança, ia o calaite. Lembra disso? Vocês falavam isso aqui no Rio de Janeiro? Não? Mas em São Paulo, quando a gente queria falar alguma coisa assim, ia o calaite. O problema não é meu. Então veja só, Maria, ela não cruza os braços diante da crise. Porque ela podia falar assim, eu sou apenas uma servente dessa festa. Entende isso? Eu sou apenas uma servente, e isso não é comigo.
ela poderia ter ignorado aquele problema e dito assim: sofram as consequências. Alguém aqui é responsável por isso. Veja bem, alguém é responsável. Seja um mau cálculo, sim ou não? Seja convidados que chegaram a mais, se bem que não eram convidados, são penetras, se chegou a mais não era convidado. Ou gente que comeu além da conta. Amém? Alguém tem responsabilidade nisso. E aí, escute uma coisa, por favor, irmão. Qual é a nossa atitude de praxe? Acontece um problema, o que a gente faz? Que é logo procurar o responsável para se ver livre daquilo. Adão em nós. Escute isso, Adão em nós. Deus veio até Adão e pergunta para Adão: você comeu da árvore que eu te ordenei que não comesse? E qual é a resposta dele? A mulher que você me deu. Aí a mulher: você comeu da árvore, você deu para a serpente. Isso é Adão em nós, irmãos. Isso é Adão em nós. Acontece um problema, há uma crise, e a nossa atitude é: quem é o responsável para a gente logo lançar a culpa? Para a gente logo lançar a culpa sobre ele. E querer ficar longe do problema. Quem entendeu isso aí, diga amém. A gente sai à caça. Você é o culpado. Você é a culpada. Principalmente entre marido e mulher, isso, hein? Com relação a filhos, principalmente. Sua filha é assim por sua causa. Seu filho é assim por sua causa. É clássico que isso aconteça. Queridos, não importa. Não importa. Ah, mas eu não vou ficar com essa bucha para mim mesmo, pastor. Todas as vezes que for necessário, eu vou culpar os responsáveis. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que isso é cristão? Alô? Você acha que isso é cristão? Não. Por favor, irmãos, não. Quando você olhar para a sua casa e identificar algum problema, não seja aquele que promove a caça às bruxas. Sabe? Vamos encontrar quem é o culpado. Se coloque para ser um canal de solução. Em nome de Jesus. Deixe o seu orgulho de lado. Sabe? Deixe a sua... Sabe? Eu avisei. Eu falei que isso não ia dar certo. Agora, ó, o problema é seu. Quer responsabilizar alguém. A Bíblia não diz que Maria saiu pela festa. Ela não procurou o pai do noivo. Ela não procurou o mestre Sala, que era responsável pela festa. Ela não procurou o noivo para comunicar o problema. Sim ou não, igreja? Por quê? Porque nenhum deles poderia mudar aquela situação. Entende isso? Nenhum deles. O que vai adiantar? Outra coisa, meu irmão. O que vai adiantar você ficar falando do seu problema para todo mundo? Não que você não tenha que ter amigos onde você desabafe, onde você está triste, onde você está amargurado e precisa, amargurada, desabafar e falar amém. Mas você precisa entender que a única pessoa presente que pode mudar essa situação é Jesus Cristo. Posso ouvir um amém da igreja? Ela não sai pela festa assim, ó, caçando. Quem aqui fez o cálculo do vinho? Fez errado, né? Aqui agora, ó. A gente gosta disso, irmãos. A grande verdade é que a gente gosta disso. Achar o responsável e dizer: você fez errado. Porque se fosse eu, teria feito a mesma coisa. Porque você é tão pecador quanto o outro. Entende isso? Teria feito a mesma coisa. Eu, no seu lugar, jamais teria feito o que você fez. Deixa para lá. A gente sabe quem a gente é, meu irmão.
A questão é que Maria não sai atrás de ninguém. Ela vai até quem, igreja? Jesus. Irmão, você tem ido até Jesus? Você tem ido até Jesus? Ou você tem falado para todo mundo, menos para quem deveria? Entende isso? Porque uma coisa é você ter um amigo, uma amiga para falar. Agora, outra coisa é você ficar falando para todo mundo. Irmão, e quando você começa a falar para todo mundo, a sua atitude não é de ajudar, é de denegrir. Compreenderam isso ou não? Quando você fica falando para todo mundo do problema, eu volto a dizer isso para você, a sua intenção não é ajudar. É simplesmente que as pessoas olhem para você e achem que você é a vítima. E que o grande vilão ou a grande vilã é a outra pessoa. Vá para os pés de Jesus. Porque Ele pode transformar essa situação da água para o vinho. Amém? Ele tem esse poder. Queridos, nós precisamos pensar nisso. Era para ser um tempo de celebração, concorda comigo? Mas há um problema agora. E o que é interessante? A descrição de Maria, irmãos. É interessante isso, ela não faz alarde, entende? Ela não sai pela festa. Cadê o pai do noivo? Acabou o vinho! Oh, acabou o vinho! Ela é discreta na sua procura. Ela é discreta, ela vai até Jesus. E se ela vai até Jesus, irmãos, é porque ela sabe quem o filho é. Ok? Ela sabe que o que eles precisam, só Ele pode dar. Porque ela poderia ter ido ao pai do noivo, sim ou não? Olha, acabou o vinho, tem que comprar. Concorda comigo? Poderia ter ido ao noivo, acabou o vinho, tem que comprar. Mas ela sabe que só quem pode fazer alguma coisa ali é Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. A transformação na vida da tua mãe, do teu pai, do teu filho, da tua esposa, do teu esposo, só Jesus pode fazer. Só Jesus pode fazer. Você pode até chamar parceiros de oração. Ore comigo por essa causa. Ore comigo por essa situação. Mas não espere que os outros vão resolver. Por isso que eu falei para você, não basta ter Jesus em casa, tem que saber quem Ele é. Entendeu isso? Maria sabia que Jesus estava lá, e não somente isso, mas quem Ele era, porque ela ouviu do anjo dizer: Ele será chamado Filho do Deus Altíssimo. É como se ela falasse assim: calma, não há por que temer, o Filho do Deus Altíssimo está aqui, aleluia. Entende isso? Amém, meus irmãos? Ele está aqui, eu sei quem Ele é. Então você precisa nesse momento ter fé. Você precisa confiar no Filho de Deus. E ela vai até Ele. E aqui ela fala o quê? Eles não têm mais vinho. Então a primeira coisa que eu quero que você aprenda nesse texto hoje: saber a quem pedir. Ok? Amém, meus irmãos? A quem pedir. Não vai adiantar sair por aí culpando os outros. Não vai adiantar por aí falando para os outros. Saiba a quem pedir. Porque, irmãos, pode resolver o caso? Pode transformar o caos em ordem? Pode fazer uma mudança, uma transformação? Eu queria que você entendesse uma coisa, irmãos. Mais do que mudança, há coisas que precisam ser transformadas. E é o que aconteceu aqui nessa festa. A água foi transformada ela se tornou uma outra substância. Você compreende o que eu estou falando aqui, irmãos? Às vezes nós estamos querendo mudanças dentro da nossa casa. Nós estamos querendo que a esposa mude, nós estamos querendo que o esposo mude, nós estamos querendo que o filho mude, mas não é de mudança. Porque mudança, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, a diferença principal é que a mudança é superficial.
E a mudança é reversível. Ok? Mudei um móvel de lugar. O que significa isso? Que esse móvel, quando você quiser, pode voltar para o lugar onde estava, mas você não consegue transformar uma mesa num rack. Você não consegue transformar uma geladeira numa televisão. Consegue? Você não consegue mudar a essência da coisa. Clame não é por mudança. Clame por transformação. Não é de uma mudança que o seu cônjuge precisa. É de uma transformação que ele precisa. Não é de uma mudança que o seu filho precisa. Porque o seu filho, a sua filha, pode até fazer aquilo que você está falando para ele fazer. E que ele está se negando a fazer. Ele vai fazer por te obedecer, ele vai fazer porque ele te honra como pai e mãe. Mas não há dentro do coração dele uma verdade. Ele precisa ser transformado, irmãos. E aí só Jesus pode. Só Ele tem esse poder, irmão, de pegar H2O e transformar em vinho, mudar totalmente a composição molecular daquilo e fazer daquilo algo muito melhor. Eu quero dizer a você isso, meu irmão. Quando o mestre Sala provou aquele vinho, ele falou: esse é o melhor vinho. Porque a água foi transformada. É o melhor. Não queira apenas um bom marido, uma boa esposa, um bom filho. Jesus pode fazer com que ele se torne o melhor marido. Você entende isso? A melhor esposa, o melhor filho, o melhor pai, a melhor mãe. Jesus pode, meu irmão e minha irmã, não há nada impossível para ele. Creia nisso, confie nisso, meu amado e minha amada. A mudança, ela é apenas algo externo. A mudança é como ajustar uma peça, que pode ser temporária. A transformação não, irmãos. A transformação, ela envolve mudanças internas, como crenças, comportamentos, que não permitem o retorno ao estado anterior. Aleluia. Cria algo inteiramente novo. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda coisa, saber como pedir. Qual que é a primeira coisa? Saber a quem pedir. Concorda comigo? Segunda coisa, saber como pedir. Porque veja qual é a atitude de Maria aqui, como ela chega lá. O que ela fala? Versículo 3, perdão. Ela chega com humildade, irmãos. Escuta, olha para mim, ela não chega como a mãe de Jesus. Ela chega como a serva daquela festa. Cuidado, meu irmão. Quando você fica ouvindo esses pastores por aí, que fica dizendo para você que você tem que desafiar Deus, que você tem que ordenar para Deus as coisas, que você tem autoridade para declarar e profetizar e aquilo que você falar vai acontecer. Aprenda isso, saiba como pedir. Porque você não está lidando com o seu filho, está lidando com o Filho de Deus. Ele é o teu Deus, Ele te ama, Ele te salvou, mas Ele ainda é Filho de Deus e Ele precisa da nossa reverência. Comunique a Ele. Amém, meu irmão? O que é oração? É comunicar, é falar. Não tem mais vinho. Mas Ele não fala assim para ele: ô Jesus, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que operar. Você tem que fazer um milagre aqui agora. Jesus, não, ela simplesmente vai lá e comunica a necessidade. Amém, meus irmãos? Amém, igreja? Saiba como pedir. Não posso ordenar. Nós não sabemos há quantos dias essa festa está se desenrolando, irmãos. Mas tem um problema. Acabou-se o vinho. E eu volto a dizer para você, ninguém faria uma festa contando com isso. Algo no meio do percurso falhou, uma conta mal feita, um excesso de convivas, um exagero da parte desses.
Mas, meu irmão e minha irmã, nós às vezes somos pegos. Deixa eu te falar uma coisa. Assim como aquela família, assim como aquela casa, aquele casamento, eles foram pegos de surpresa. Por aquela situação, nós também somos pegos às vezes. Há situações que fogem ao nosso controle. Coisas que acontecem que estão acima da nossa vontade. Cuidado, meu irmão e minha irmã. Cuidado. Deixa eu te falar uma coisa. A gente às vezes é tão implacável com os outros. A culpa é sua, você é o culpado. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem coisa que acontece e que às vezes a gente quer achar o culpado. É culpa do pai. Culpa da mãe. Mas, irmão, quem é o pai, quem é a mãe que vai ensinar o seu filho a fazer e andar pelo caminho errado? Hein, igreja? Concorda comigo? Então, antes de você julgar, tenha mais compaixão. Antes de você falar assim, se fosse meu filho, se fosse na minha casa, se fosse meu marido, se fosse minha mulher, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque as coisas acontecem a despeito da nossa vontade. Pela nossa vontade, tudo aconteceria. Sim ou não? Nós seríamos a família da Quali. Não seríamos? Sim ou não? Seríamos a família da Quali. Aquela maravilha que acorda de manhã, vamos tomar café, todo mundo junto. Que alegria, tomamos o café. Mas não é assim, coisas acontecem que fogem da nossa situação. E nós não temos que nos culpar por isso, ou ficar culpando os outros. Aprenda com esse texto, meu irmão e minha irmã. Diante da crise, Maria, a posição dela é dirigir-se até Jesus. Só que vamos lá comigo, versículo 4. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Aquelas traduções mais formais, que ela virou e falou assim, ele falou: mulher, o que tenho eu contigo? Aí você vai falar assim, Jesus está sendo, está vendo? Jesus está sendo grupo. Tá nada, isso é mentira, tá? Chamar uma mulher de mulher naquele tempo era um tratamento completamente honroso e respeitoso. Entenderam isso? Tanto que ele vai chamá-la de mulher de novo lá na cruz. Quando ele está aos pés da cruz, ele chama João e fala: João, eis a tua mãe. Mulher, eis o teu filho. Toda vez Jesus chamou a samaritana de mulher, irmãos. Olha o respeito que ele teve por essa mulher. O respeito que a sociedade não tinha, ele teve. Mulher. Então, não era algo desrespeitoso ou grosso. Pelo contrário, ele sabe que ele está diante da mãe, mas ele não está na missão por causa da mãe. Ele está na missão por causa do seu pai. Entenderam isso? Então, quando ele fala: por que a senhora está me dizendo isso? E ele fala aqui, olha só, ainda não é chegada a minha hora. Vamos entender isso aqui? É importante. Porque em outras passagens, Jesus vai falar, o Evangelho de João é todo baseado nessa hora. Abra comigo aí, em João 7. João 7. Os irmãos de Jesus estão dizendo para ele que ele tem que se manifestar, ok? Que ele tem que mostrar quem ele é. Espera aí. Tu fala que é o Filho de Deus e vai ficar escondidinho? Aí o que ele fala aqui, ó? Porque se alguém quer ser conhecido, os irmãos de Jesus dizendo, tá? Versículo 4. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, o que os irmãos dele dizem para ele? Manifeste ao mundo. O que é que Maria, olha só, quando Maria chega e vê aquele problema, e ela sabe quem ele é? O Filho do Deus Altíssimo. Ele pode fazer uma obra aqui. Ele pode fazer algo grandioso aqui. Quando Maria vai até ele, provavelmente a intenção de Maria era:
Meu filho, mostre-se ao mundo. Mostre quem tu és. Toda mãe quer isso, né? Toda mãe quer de alguma forma ali, ó, pegar o filho e a filha e apresentar para o mundo, sim ou não? Essa verdade, não há nenhum problema com relação a isso. Mas a questão é que a hora de Jesus se manifestar para todos não era chegada ainda. Tanto que ele fala aqui no versículo 6. Então Jesus lhe disse: meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é o oportuno. Versículo 8 do mesmo capítulo. Vocês vão para a festa, eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Versículo 30 do mesmo capítulo. Então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora não havia chegado. Vamos ainda, meu irmão e minha irmã, lá para o capítulo de número 8, versículo de número 20. A gente vai dar uma caminhadinha aqui rapidinho. Está dizendo, Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu porque ainda não havia chegado a sua hora. Capítulo 12, versículo 23. Agora veja só. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Amém, meus irmãos? Agora Jesus está caminhando para a cruz. Olha que interessante, igreja. Isso aqui dá uma pregação também, viu? Jesus, a partir de agora, vai caminhar para a cruz. A partir desse capítulo, é o caminho para a cruz. E sabe como é que Jesus chama o caminho da cruz? O caminho da glorificação. A gente não vê isso, né, irmãos? A gente acha que o caminho da glorificação não, Jesus chama o caminho da cruz de glorificação. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Tem mais referências ainda, meu irmão e minha irmã. Capítulo 13, versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até, ou seja, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Capítulo 17. O tempo todo o Evangelho de João está apontando para essa hora, irmãos. A hora da manifestação do Filho de Deus. João 17, versículo 1, Jesus diz assim: depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Então vamos voltar para João capítulo 2. O que é que Jesus está dizendo para essa mãe quando ele diz: não é chegada a minha hora? Ele está querendo dizer o seguinte: olha só. Essa hora, para que todo mundo saiba quem eu sou, não é chegado ainda. Sabe uma coisa interessante, irmãos? Nós vamos olhar para esse texto. É ver a descrição de Jesus. Como Jesus, ele não queria fazer alarde. Hoje você vê pastores por aí, eu tenho nojo. Eu tenho um verdadeiro nojo de homens que se colocam sobre a igreja como alguém muito especial e que tem uma cara assim de alguém muito especial e que se senta numa cadeira muito especial, que tem um lugar muito especial para estacionar o carro, que tem um lugar muito especial para comer, uma taça muito especial para tomar a ceia. Eu tenho nojo, porque eu não vejo Jesus nisso. Eu não vejo Jesus nisso. Sabe o que é interessante aqui, meu irmão? Que quando Jesus decide operar, ele opera com a maior discrição possível. Ele não fala assim: oh!
vejam o que eu vou fazer. Não. É todo um processo de discrição. Cuidado, viu, gente? Cuidado com gente que, sabe, gosta muito de expor a sua piedade. Quem entende isso que eu estou falando aqui? Sabe, que gosta muito de, sabe, quando eu orei e aconteceu tal coisa. Olha, aconteceu isso, porque eu orei, eu estava orando, porque aí eu fiz, porque eu isso, porque eu aquilo outro, chamando a atenção para si. Nem o próprio Cristo, ele sabia da sua hora, ele sabia a hora de se manifestar para todo mundo. Aquela não era a hora. Tanto é verdade, versículo 11: quem são os que creram com aquele sinal? Está escrito o que aí? Os discípulos. Olha que interessante, meu irmão e minha irmã, Jesus não acendeu um holofote, não tocou uma trombeta, porque aquele sinal estava sendo operado. Não era para que o noivo cresce, o pai do noivo cresce, os amigos do noivo crescem. Aquele sinal estava sendo operado porque a fé dos seus discípulos estava sendo construída. Quando a gente olha a narrativa de João, nós vamos ver que Jesus havia acabado de chamar os discípulos. Entende isso? E quando ele acaba de chamar, ele não deu um kit fé para esses homens. O que é o kit fé? Não falta nada. Amém? É o kit que não falta nada. Está aqui, ó. Não, eles não recebem. A fé não é isso. A fé vai sendo construída. Então esse sinal que acontece, irmãos, olha que interessante. Vamos continuar aqui a narrativa rapidinho para a gente terminar. Versículo de número 5. Então, ela falou aos serventes. O que ela falou? Façam tudo o que ele disser. Terceira coisa. Qual que é a primeira coisa? Saber a quem pedir. Segunda coisa, saber como pedir. Terceira coisa, se submeter a quem se pede. Porque muitas vezes, olha só, nós estamos orando e nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Sim ou não? Nós estamos orando e nós queremos que as coisas aconteçam da nossa maneira. Não, se submeta à autoridade daquele a quem você está clamando. Ele tem os seus caminhos, ele tem a sua vontade. Ele tem os seus propósitos. Está escrito aqui que ela falou aos serventes. Ela falou o quê, meu irmão? Versículo 5. Façam tudo nesse sentido aqui. Todo mundo é mariano. Amém? Quando alguém fala assim para você: nossa, vocês desprezam Maria, você fala assim: não, pelo contrário. Nós temos muita coisa que nós concordamos com Maria. Abra nesse texto. Abra nesse texto e fala: eu também sou mariano. Maria falou: façam tudo o que ele vos disser. Nós somos assim também. A gente só faz o que Jesus Cristo manda. Então, saber a quem pedir, saber como pedir e saber se submeter a quem se pede. Porque as coisas não vão acontecer do jeito que você acha que vão acontecer. A partir do versículo 6, nós vamos ver esse sinal acontecendo. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para o quê? Para as purificações. Em cada uma cabia cerca de 100, ou seja, são 6 talhas, logo é água pra caramba. Ok? É muita água. Para a época, meu irmão, que as pessoas tinham que tirar no poço. Você imagina isso? Aqueles serventes pegaram aquelas talhas de pedra, que cabia 100 litros. Irmão, é um vaso provavelmente bem grande, sim ou não? De pedra. Vão lá no poço, tira com o baldinho, volta, vão no poço. São 6 talhas. É um trabalho, amém? Trabalhinho bom. É ou não é verdade? Mas eles não questionam. Porque eles estão submetidos. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Pode dar trabalho, mas vai valer a pena em nome de Jesus. Amém? Receba isso no seu coração nessa manhã. Porque talvez eu estou pregando e você está pensando assim: mas vai dar um trabalho. Já está dando, pastor.
Eu nem imagino. Se eu sentar com o Senhor e contar o trabalho que está dando, amém, meu irmão e minha irmã. Louvado seja Deus, vai valer a pena. Porque vai ficar muito melhor do que está. Você pode dizer isso? Vai ficar muito melhor do que está. Amém? Você crê nisso? Em nome de Jesus? Vai dar trabalho. Vai requerer de você oração, vai requerer de você paciência, vai requerer de você, meu irmão e minha irmã, muita coisa. Mas não desanime diante do trabalho. O Senhor vai te dar força. Vai valer a pena, vai ficar muito melhor. Aleluia. Ele disse: encham de água esses potes, e eles o encheram totalmente. Eles foram obedientes. Versículo de número 8. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. E eles Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. O que aconteceu aqui? Ele chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Louvado seja Deus, meu irmão. Queridos, olhe para essa palavra e creia no seu coração. Que tudo aquilo que hoje é bom ou até inferior, pela ação de Deus, pode se transformar no melhor dele para a sua vida. Você pode dizer amém para isso? Tudo aquilo que hoje é bom ou inferior, primeiro serve o bom, e aí quando já beberam bastante, servem o inferior, mas agora você serviu o melhor. Busque isso, meu irmão. Busque isso, minha irmã. Deus, eu não quero que isso aqui fique bom, não. Eu não quero que esse negócio fique bom. Eu preciso que isso seja transformado. E quando for transformado, vai ficar muito melhor do que está. Versículo de número 11. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória. E os seus discípulos... Eu quero terminar essa mensagem, meu irmão, fazendo você refletir numa coisa. Algumas coisas, pelo contrário. Primeiro, e se Jesus não estivesse lá? Hein, meu irmão? A vergonha teria vindo. Concorda comigo, sim ou não? Se Jesus não está lá, a vergonha era certa. O vexame social era certo. Eles iam fazer parte do rol das famílias envergonhadas. Mas fez toda a diferença Jesus estar ali. Não se conforme. Você não pode ficar conformado ou conformado dizendo assim: nós não somos os únicos que passamos por isso. Não é a única casa que acontece isso. Não é o único filho. Não é o único marido. Não é o único pai. Não é a única mãe. Não é a única casa. Olha quantas outras pessoas está, mas na minha casa está Jesus. Amém, meus irmãos? Na minha casa está Jesus. A segunda coisa que eu quero pensar com você é que esse sinal não foi para Maria, até porque, pelo que podemos ver, seu pedido é de alguém que sabe para quem está pedindo. Não diz que foi para o mestre-sala, porque mesmo constatando a excelência do vinho, ele não se refere a Jesus como autor do sinal. É ou não é verdade? Ele não pergunta: mas quem fez isso aqui? Não, ele dá logo a glória para o noivo. Entende isso? Porque o homem natural não consegue discernir as coisas de Deus. O homem natural não consegue entender as coisas de Deus. Ele vai logo glorificando o homem. Ó, você e noivo. Mas na verdade a glória era de Cristo. Mas amém. O sinal não foi para os serventes. Pois o texto diz que mesmo eles, sabendo a origem daquele vinho, não expuseram Jesus. Eles poderiam ter dito assim: não, peraí. Não.
Aconteceu um milagre aqui. Poderiam ou não poderiam? Não tinha vinho, tinha água. Nós vimos. Os nossos olhos, nós fomos lá. A gente colocou água. Gente, nós estamos diante do Filho de Deus. Eles também se calam, irmão. Eles também estão quietos. Eles não expuseram Jesus. O sinal também não é para o noivo, que recebeu o elogio e se calou. Amém, meu irmão? Ô, você, hein? Deixou o bom vinho para agora. Ó o noivo, ó. Chamou a glória para si. É ou não é? Não falou assim, não, peraí, aconteceu alguma coisa aqui, tem algo errado. Tem alguma coisa que aconteceu. Mas esse vinho não estava na festa. Não. Então veja só, para quem é? Os discípulos. Para os discípulos, irmãos. E quando nós nos submetemos a Jesus, a gente pode experimentar o melhor. Queridos, aprendam uma coisa. Eu estou encerrando o sermão. Que as intempéries que às vezes se abatem sobre a nossa casa, não são para nos destruir. Não são para nos matar afogado. Mas elas podem, dependendo da nossa reação, se for semelhante a de Maria, de ir até Jesus, que não ficou espalhando o caso, contando para quem não tinha nenhum poder para mudar a situação, mas apresentou a Jesus, essas intempéries podem ser um caminho para a glória de Deus. Porque é isso que o texto diz. Assim, Jesus iniciou os seus sinais, manifestando a sua glória. Eu quero dizer para você, e enquanto eu estava preparando essa pregação, irmãos, eu não pude não pensar numa pessoa. Eu não pude não pensar numa pessoa. Que nós estamos orando e esperando em Deus, não uma mudança, uma transformação. Eu não pude, não tive como. E talvez vocês todos saibam aqui quem é. Mas eu creio que por mais trabalho que esteja nos dando agora, se nós continuarmos firmes, dependendo do Senhor e fazendo o que Ele manda, nós vamos ver uma transformação naquela vida. Em nome de Jesus, meu irmão, eu quero dizer isso para você. Apresente a quem pode mudar essa situação. Porque isso pode ser um caminho para a glória. Não veio para te destruir, não esquece isso. Não veio para acabar, não. Veio e pode ser um caminho para a glória de Deus. Não fique procurando culpados. Não fique procurando culpados. Ela procura o único que pode transformar a crise. Segunda coisa, terceira coisa, que a nossa fé em Cristo, como seus discípulos, irmãos, ela vai sendo construída, amém? E ela vai sendo fortalecida ao longo do caminho. Não se feche para crescer no meio de tudo que você tem vivido. Não se feche para crescer. Está difícil, está trabalhoso, sabe, você não sabe mais o que fazer, mas não se feche, nem se cobre. Porque talvez você esteja abatido por causa do problema. Veja tudo isso como uma oportunidade de você crescer na fé. Sua fé pode ser fortalecida. Ah, pastor, mas diferente dos discípulos que estavam começando, eu já estou no caminho há muito tempo, pastor, e nós somos gente. A fé em Cristo Jesus não nos transformou em alienígenas. Nós sofremos, nós sentimos, nós cansamos, nós nos abatemos. Sim ou não, meu irmão e minha irmã? Não se cobre tanto. Veja tudo isso como oportunidade para você crescer. A transformação em nossa vida, irmãos, ela não acontece de uma vez por todas, assim, de uma vez, numa hora, assim. Ela é de glória em glória. É de experiência em experiência que nós vamos crescendo na fé.
não se cobre tanto em ter uma super fé. Mas louvado seja o Senhor, que permitiu, na sua providência, que no seu erro de cálculo, veja bem, escute isso, louve a Deus. Você errou, talvez? Errou. Eu errei? Eu talvez tenha errado. Às vezes nós ficamos lá em casa pensando nisso, no que foi que nós erramos. A gente faz isso. Mas o que nós temos que olhar é que, louvado seja Deus, que em sua divina providência, usa os nossos erros, meu irmão e minha irmã, de cálculo, para glorificar o seu santo nome. Louvado seja Deus que permitiu, igreja, que aquela pessoa errasse naquele cálculo. Porque foi através daquele erro de cálculo que aqueles discípulos tiveram a sua fé fortalecida em Jesus Cristo. Em sua divina providência, por sua misericórdia, Ele transforma os nossos erros em oportunidades para manifestar a sua glória e fortalecer a nossa fé. Que o Senhor te abençoe com essa palavra nessa manhã. Curva a sua cabeça. Meu irmão, minha irmã, eu não sei como é que estão as coisas naquela casa. E ainda que eu soubesse, eu só posso orar. Eu só posso orar. Eu não tenho como mudar o coração de ninguém, eu não tenho como transformar o coração de ninguém, mas Ele pode. Só Ele. Então agora, eu queria que você, que está vivendo algum drama na sua casa, algum drama na sua família, essa série fala de família, fala de casa. Coloque isso na mão do Senhor. Eu já tenho feito isso, pastor, faça de novo. Aproveite esse momento aí da palavra. Porque talvez você está se culpando. Está dizendo, a culpa é minha. Eu errei, eu pequei, eu falhei. E quem não, meu irmão? E quem não? Talvez você esteja carregando aí uma culpa tão grande no seu coração. Eu errei como pai. Eu errei como mãe. A culpa é minha. Não. Mas ainda que tenha sido, você serve um Deus que pode transformar os teus erros em caminho para a sua glória. Então louve a Deus, louve ao Senhor, receba o perdão de Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Receba o perdão do Senhor para o teu coração, você que tem se culpado. Você que ouviu essa palavra e falou assim, pastor, eu já sei, eu calculei o vinho errado. A culpa é minha, tá bom. Mas agora não há o que fazer, só há uma transformação que precisa acontecer. Então clame ao Senhor. Clame ao Senhor e diga isso, Senhor. Eu venho com humildade aos teus pés, apresentar a ti essa causa. E eu sei que o Senhor pode transformar da água para o vinho, Deus. Eu sei que nesse galho seco, pode brotar muito fruto, Senhor. Eu sei, meu Deus, eu sei, porque eu sei quem Tu és. Eu sei quem Tu és e eu quero invocar o Teu nome aqui. Faça essa oração nessa manhã. Eu quero invocar o Teu nome aqui e eu quero pedir ao Senhor essa transformação na minha casa, Deus. Essa transformação. Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados. Se você errou, peça perdão. Peça perdão, mas creia que nada escapou da providência de Deus e que Deus pode usar isso para a sua glória, para o seu louvor, para fortalecer a sua fé, para mostrar para você, não é o fim, não acabou. Eu posso transformar isso, eu posso mudar tudo isso. Oh, aleluia. Oh, louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Eu posso
porque nós ouvimos Deus dizendo a Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou El Shaddai, eu posso fazer o ventre de uma mulher velha, estéril, ter um filho, eu posso transformar a água em vinho, eu posso todas as coisas. Oh, aleluia! Oh, que esse poder venha sobre a sua vida, que esse poder venha sobre a sua casa, que esse poder venha sobre a sua família, e que em nome de Jesus, muito em breve, você vai testemunhar também dessa transformação para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero combinar com você uma coisa, olhe para mim para a gente terminar o culto. Fique de pé no seu lugar. Eu quero combinar com você o seguinte: primeiro, só peça a Ele, ok? Escute, você vai se calar nessa situação, ok? Escute uma coisa, você já falou para todo mundo que tinha que falar, resolveu? Então agora, ok? Não é que você tenha medo, nós não temos medo de inveja, irmão. Para com esse negócio de não, é porque não resolve falar. Tem hora que a gente precisa falar para desabafar, mas já falou, amém. Você vai se calar, você vai levar Jesus. Segunda coisa, você vai saber como pedir, com humildade, amém? Não como merecedor, como alguém que merece, que é digno. Senhor, eu não mereço nada, mas eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa aqui. Terceira coisa, você vai se submeter. Quando você olhar para aquela situação e falar assim, mas não está do jeito que eu quero, Senhor, você vai ficar calado. Você vai dizer: seja feita a tua vontade, Senhor. O Senhor está operando. O Senhor está operando. Então é saber se submeter a quem você pediu. E aí, meu irmão, nós vamos combinar o seguinte: que a hora que a água se transformar em vinho, você vai nos procurar, vai dizer assim: pastor, aconteceu, e eu quero testemunhar na igreja. Lembra aquele dia, pastor, que o senhor pregou aquela mensagem, dia 14 de setembro de 2025? Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas eu quero que você guarde esse dia, porque eu quero, meu irmão, falar para você: se você crê, você vai vir aqui dizer isso. Não mudou, foi transformado. Amém? Não mudou não, é uma outra coisa. Não dá nem para falar o que aconteceu. Eu só quero glorificar o Senhor. Amém? Fechamos? Fechamos ou não? Boca de siri. Tá bom? Quietinho, só oração, 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 oração. Submissão, 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 submissão. Vai dar trabalho. Imagina, 600 litros de água num baldinho. Olha o cansaço. Amém? Ai, estou cansado. Continua. Encha os teus baldes, encha os seus cântaros, porque Ele pode. Senhor, nós te glorificamos tanto nessa manhã, meu Deus, por, através dessa palavra, trazer consolo para nós. Só o Senhor sabe o que nós estamos passando. Só o Senhor conhece as realidades aqui de cada casa. E eu não quero me colocar como vítima, nem quero vir vitimizar os irmãos, porque nós servimos aquele que é o Filho do Deus Altíssimo. Ó Senhor, obrigado por nos consolar com essa palavra nessa manhã, porque talvez havia aqui pessoas querendo desistir, querendo parar, e a tua palavra é para continuarmos crendo que faz toda a diferença termos Jesus em casa. Então nos ajude a esperarmos esse tempo, porque eu creio que esse tempo vai chegar. Nós vamos ver a água transformada em vinho também, em nome de Jesus.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a eterna comunhão e consolação do Espírito Santo, esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Toda a igreja diz: aplauda o Senhor Jesus. Está encerrado esse culto. Abraça o seu irmão, abraça a sua irmã e diz assim para ele: ó, a água vai transformar-se em vinho.